João capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 6 e depois nós vamos pular do 17 em diante. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhes respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levantou depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Até aí, vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado pelas músicas de exaltação, de glorificação que nós cantamos ao Senhor. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor se revele a cada coração nessa noite, assim como se revelou ao meu por meio da sua palavra. É a Bíblia, Senhor, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, e é ela quem fala ao nosso coração, e é por meio dela que o Senhor fala com a tua igreja. Eu te peço, Pai, por essa mensagem em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem é esse: quando Jesus parece se atrasar. Quando Jesus parece se atrasar. Existe uma palavra em nossa língua portuguesa chamada ubiquidade, que tem como um dos conceitos o fato de algo estar presente em toda parte e ao mesmo tempo. E que melhor exemplo nós podemos dar para essa palavra na nossa língua portuguesa do que o sofrimento? Por exemplo, nós estamos aqui reunidos celebrando Jesus e aparentemente todos nós estamos bem. Está tudo certo, nós estamos aqui. Mas nesse exato momento, pessoas estão em leitos de hospitais, pessoas estão velando seus entes queridos, pessoas estão sofrendo algum tipo de violência, pessoas estão sendo roubadas, pessoas estão sofrendo acidentes. Ao mesmo tempo que pessoas estão celebrando casamentos, celebrando formaturas, aniversários, nascimentos, promoções e até quando seu time vence. O fato é que nós não podemos escapar disso, do quanto o sofrimento faz parte do ser humano. Porque nós temos momentos da nossa vida que está tudo bem e tem momentos que nós não estamos bem. Tem momentos que a saúde da sua filha ou do seu filho está maravilhosa e de repente chega para todos nós, acontece alguma coisa que muda e coloca a gente de joelhos ou mostra para a gente qual é o nosso lugar embaixo do sol. Então o sofrimento ele está presente nas nossas vidas. Ou seja, querendo ou não, o sofrimento, como eu disse, faz parte
da nossa existência, faz parte da nossa realidade, faz parte do nosso cotidiano. É difícil a gente levantar a mão, todos nós, e dizer que semana passada, ou a semana que passou, nós tivemos uma semana sem problema nenhum, sem estresse nenhum, sem sofrimento nenhum. Talvez foi até uma semana boa, mas muitas vezes a gente tem uma semana difícil, não é verdade? Semana passada foi uma semana difícil. Era só notícia ruim. O sábado passado era só notícia ruim. O carro estraga, a filha fica doente e tantas outras coisas. E isso pega a gente de surpresa, de surpresa. Então, existe um teólogo que ele diz que o sofrimento é um alcance universal. E olha o que ele diz, Nicholas Wolterstorff: o sofrimento mantém o seu rosto oculto de cada um, enquanto se revela a todos. Somos um só no sofrimento. Alguns são ricos, alguns são brilhantes, alguns são atléticos, alguns até admirados. Mas todos sofremos, pois todos prezamos e amamos. E nessa nossa existência presente, o prezar e o amar geram sofrimento. Ou seja, em todos nós, em algum momento, nós passamos por situação de sofrimento. Seja na nossa própria vida, seja na vida de um ente querido, seja no trabalho, seja em qualquer outras coisas. Nós enfrentamos sofrimentos. Pois bem, quando nós olhamos para a Bíblia ela não nos exime de forma alguma de nós vivermos tempos de sofrimento e em sofrimento. Mas nós vemos que o sofrimento tem um fim para cada cristão. Em nenhum momento da Bíblia, meu irmão, minha irmã, você vai ver Jesus dizendo que você não vai passar por sofrimento. Em nenhum momento das Escrituras você vai ver dizendo que se você entregar a vida a Jesus, entregar a vida a Ele, os seus problemas vão desaparecer. De que nada vai acontecer na sua casa, de que nada vai acontecer na sua própria vida. Em nenhum momento. Mas Jesus nos faz enxergar o sofrimento de uma maneira diferente. O Evangelho nos faz enxergar o sofrimento de uma maneira diferente. Eu trouxe 2 textos como apoio para nós. E o primeiro deles está lá em Tiago, que diz assim: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, o que diz aí? Provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então considere por motivo de grande alegria passar por provas, por provações. Tinha uma música, antiga que dizia assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus, Dando glória a Deus. É difícil passar pela prova dando glória a Deus, É difícil. Segundo texto, Paulo fala: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A pergunta bíblica para os irmãos: Paulo teve uma vida fácil, sim ou não? Nem um pouco. Na realidade, quando a gente acha que a nossa vida é difícil, a gente precisa olhar para a vida de Paulo. Porque a vida de Paulo teve muitos problemas por conta do cristianismo. Mas ele fala aqui que ele considera os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós é revelada. E aquilo que mais nos aproxima de Deus, ou da esperança, ou da expectativa que nós temos como filhos dele, da esperança eterna, são os sofrimentos. Porque nós sabemos que nós não fomos feitos para cá, que a nossa vida é muito mais além do que isso. De que pode vir o problema que for, Cristo continua presente nas nossas vidas e que nós temos uma esperança eterna que está em Cristo Jesus. Então a primeira pergunta que eu faço para você essa noite é essa: como você reage diante e durante o sofrimento? Como você reage diante o sofrimento que você está passando? Ou como você reage quando esse sofrimento não para, não cessa? E você não vê uma luz melhor, você não vê uma expectativa melhor para aquele problema. Como você reage perante Deus, diante dos dilemas da vida, diante dos sofrimentos e diante das crises? Nós estamos diante aqui de João 11,
do sétimo e último maior milagre que João registra no seu evangelho. Jesus aqui iria despertar a fé de alguns e provocar a ira em seus inimigos. Jesus aqui está diante da morte, diante das crises, diante das orações, diante das frustrações e diante da expectativa de Marta e Maria. Agora abra sua Bíblia de novo e nós vamos ler mais um pouco para nós lembrarmos. João capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Marta e de sua irmã Maria. E aconteceu que Lázaro fica doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então a minha segunda pergunta para você é, além de como você reage diante dos sofrimentos e durante eles, é como você ora ou como você tem orado. Essa é a pergunta que eu mais fiz durante essas 2 semanas. Como eu estou orando? Diante dos problemas, como eu falo com Deus? Diante dos problemas, como você fala com Deus? E sabe o que eu descobri? Que diante dos problemas, a última pessoa que nós muitas vezes nos recorremos é ao Senhor. Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, mas nós não falamos de sinceridade e coração ao Senhor. Sabe aquela resposta pronta que a gente dá? Então, como você tem orado? Por vezes nós gostamos de orar quando tudo vai bem. A nossa casa está bem, o nosso casamento está bem, as contas estão em dia, o carro não estraga, os filhos estão bem de saúde. Então nós oramos informando para Deus que deste lado daqui a gente está dando conta. Nós oramos assim muitas vezes, falando para Deus assim: Senhor, olha só, fica tranquilo comigo porque eu estou dando conta de tudo que está ao meu controle. Senhor, olha, o Senhor pode olhar para a minha família, meus filhos estão bem, a minha casa está em ordem, o meu trabalho está legal, as coisas estão tudo arrumadas, então eu estou só te informando que as coisas estão bem. Nós oramos muitas vezes assim. Eu muitas vezes oro assim. E como eu coloquei e falei para algumas pessoas, essa foi uma das mensagens mais pessoais. Não que nas outras não fossem, mas essa mexeu no meu coração de maneiras diferentes. Porque muitas vezes eu oro assim, informando para Deus que está tudo bem, quando na realidade não está. Então eu queria tirar algumas lições nessa noite desse texto que nós lemos. O primeiro deles: ser amado e conhecido por Jesus não nos afasta das crises. O versículo 1 diz que esse homem chamado Lázaro fica doente. Há uma crise naquela família. Mas o texto informa para nós que Jesus conhecia Lázaro, conhecia suas irmãs Marta e Maria. E Jesus amava essas pessoas. Mas ser conhecido e amado por Jesus não nos livrará das crises. As crises, elas são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, fica doente. As crises também podem aumentar. Lázaro piora. Lázaro não fica doente, Lázaro morre. A situação fica mais difícil na vida de Lázaro, da família. E há momentos em que nós somos bombardeados por problemas que escapam do nosso controle. Enfermidades, perdas, prejuízos, luto. Nós oramos e parece que nada acontece. Aliás, as coisas pioram. Nós queremos alívio e a dor aumenta. Nós queremos subir e nós afundamos. As crises aumentam muitas vezes na nossa vida. Tem uma outra canção que eu lembro que a minha avó cantava, que dizia assim, né? A hora que melhora, quem lembra dessa? A hora que melhora, com Cristo no seu barco, a tempestade vai embora. Né? Então, quando acontecia algum problema, minha avó mandava eu cantar. E aí, às vezes, eu ia lá e orava e piorava. Né? Então, às vezes, a hora que piora. Né? Então, a gente muitas vezes tem essa sensação. Na primeira crise da Helena, que ela começou a vomitar muito de sexta para sábado, foi uma hora que piora. A gente orava: Senhor, ajuda, que a Helena não vomite. Vomitava.
Senhor, cessa o vômito da minha filha, ela não aguenta mais, ela piorava. Então, por vezes, as crises aumentam. As crises aumentam. Talvez a sua crise tenha aumentado. Talvez você venha na igreja, ora, pede para os irmãos orar e as coisas não melhoram. Porque as crises, elas têm isso. Mais uma coisa que a crise produz, é que a crise produz em nós, produz angústia. Quando as enfermidades chegam à nossa casa, nós ficamos profundamente angustiados. E nessas horas a nossa dor aumenta, pois nossa expectativa era receber um milagre e ele não chega. Ele não chega. Muitas vezes elas pioram e elas provocam em nós um sentimento de angústia, de tristeza, de impotência perante os fatos. Segunda lição que nós aprendemos é que por vezes as nossas orações, elas são informativas. Versículo 13 diz: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. E nós, irmãos, gostamos de orar assim. Eu orei: Senhor, a Helena está doente, mas eu não quero que passe disso. Deus, eu não quero que ela fique internada. Eu não quero que ela precise passar por um procedimento cirúrgico. Eu não quero. E a gente manda orações para Deus muitas vezes assim: Deus, age até aqui, Deus. Não permita que nada mais aconteça. Lembrando às vezes as nossas orações de quem Deus é. Nós queremos lembrar Deus. Nós queremos acenar para Deus e dizer: Deus, o Senhor precisa fazer isso. Nós oramos assim. E sabe qual é o nosso problema? Porque nós temos esse péssimo hábito de dizer para Deus como Ele deve ser como Deus. Esse é um péssimo hábito que todos nós temos. Nós falamos com o Senhor e muitas vezes nós oramos assim: Deus, eu não sei se você viu, Lázaro está doente. Jesus é o teu amigo, tu vai deixar ele passar por isso? Jesus, a minha família te serve, Jesus. E aí? Porque muitas vezes nós queremos dizer para Deus como Ele deve ser como Deus na nossa vida. Eu não sei se você já fez orações assim, audaciosas, de dizer para Deus como Ele tem que ser como Deus. Mas nós fazemos. E aí a gente muitas vezes... Cadê a Alessandra? A Alessandra compartilhou um texto, né? Que é conhecido, mas a gente esquece. Eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito, não de... Aliás, planos bons, né? De paz e não de mal. É Deus quem sabe os planos para nós, mas muitas vezes nós queremos entregar os nossos planos para Deus e dizer assim: Deus, assina aí, autentica aí, e tem que ser assim. É assim que a gente faz. E na sala de espera, quando as coisas não se resolvem no nosso tempo, é aí que a gente fica mais assim. Porque a gente quer dizer para Deus como Ele tem que ser como Deus. Mas é Ele quem sabe os planos para nós, não a gente. A agenda de Deus não é a nossa agenda. Deus trabalha de outra forma. O que a gente sabe fazer é atrapalhar a obra de Deus nas nossas vidas, a obra de Deus em tantas outras coisas. Nós temos esse péssimo hábito de dizer para Deus como Ele tem que ser. Terceira lição que Deus fala conosco nesse texto é que a nossa fé passará por provas. Olha o que Jesus diz para ela: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, olha o finalzinho quando diz: quando ouviu falar que Lázaro estava doente, o que Jesus fez? Ficou mais 2 dias no lugar. Jesus não se movimentou. Jesus ficou. Jesus visualizou a mensagem e não respondeu. Não retornou. Jesus ficou. Imagina, Marta manda uma mensagem para quem podia resolver a situação e Jesus, beleza, depois eu vou lá. Sabe quando você diz aquela mentirinha que a gente diz, né? Já estou indo, né? Cadê você? Já estou indo, estou quase pronto, né? Nem saiu ainda do que estava fazendo. Jesus não vai, Jesus fica mais 2 dias ainda. A nossa fé, meus irmãos, vai passar por provas. Deus alguma vez já te frustrou? Já frustrou alguma expectativa sua? Se Ele não frustrou você,
você precisa refletir que Deus você serve. Porque Deus, Ele nos frustra. Ele precisa nos frustrar. Ele precisa furar o nosso balãozinho, que às vezes a gente acha que a gente é poderoso demais e consegue resolver as coisas. Deus precisa frustrar a gente. A fé de Marta aqui, ela passa por 3 provas. A primeira delas, a ausência de Jesus. Jesus não vai. A segunda é a demora de Jesus. Jesus demora 2 dias para se movimentar. E terceiro, Lázaro morre. A fé dela passa por todas essas provas. A nossa fé passa por essas provas. Nossa fé passará por provas. Como nós conciliamos o nosso tempo com o tempo de Deus? O grande conflito nosso é achar que a agenda de Deus é a nossa agenda. Porém, Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda. Ele age no tempo de Deus e não segundo a nossa pressa. Quando Ele parece demorar, Ele está fazendo algo maior e melhor nas nossas vidas. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas Ele chegou na hora certa e no tempo oportuno que Deus queria agir. Jesus não chega atrasado, Ele não falha, Ele não é colhido de surpresas, Ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã é desde ontem, Ele enxerga o futuro desde o passado. Jesus sabia que Lázaro estava doente depois que Lázaro estava morto. Ele tardou a ir porque sabia o que Ele ia fazer. Mas por que Jesus demora 2 dias? Aí eu fui estudar. Havia uma crença entre os rabinos que o morto poderia ressuscitar até o 3º dia por intermédio de um agente divino. A partir do 4º dia, porém, somente Deus poderia pessoalmente ressuscitá-lo. Então a espera de Jesus em ir no 4º dia, depois do sepultamento, era para que os judeus precisariam se dobrar diante da realidade da divindade de Jesus. E todos os sinais e milagres que João registra no seu evangelho não são para a gente ficar assim, nossa, que legal que Jesus fez isso, mas era para mostrar para eles que Jesus é o Filho de Deus. Todos os milagres, os 7 grandes sinais que tem em João, são para apresentar a divindade de Jesus, quem Jesus é e aquilo que Jesus veio fazer. Então ele espera o 4º dia, para que aqueles judeus entendessem que não era simplesmente um agente divino que estava indo resolver a situação, mas era o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Porque o texto todo, o ensino essencial de todo esse episódio, está contido no versículo que diz que Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Talvez a gente enfrente o luto, talvez você esteja passando por alguma parte de luto na sua família, na sua vida. Mas quando nós temos a esperança, a expectativa de quem Jesus é e daquilo que Ele veio fazer, nós sabemos que a morte é uma passagem, que há uma vida eterna com Cristo Jesus. Os velórios, os funerais, eles são grandes oportunidades para a gente falar de quem Jesus é, para aquelas pessoas que estão reunidas. Porque é inevitável que nós vamos passar por aquilo ali também. Mas nós podemos passar tendo a expectativa e a esperança de ter uma vida eterna com Cristo Jesus. A gente sente a ausência, sente a saudade, sim. Somos humanos, somos gente. Mas nós sabemos que está num lugar bem melhor. Onde não há dor, luto, não há nada. Então essa é a expectativa que Jesus nos ensina. Talvez hoje a sua fé está passando por provas, mas confie no Senhor. Deus, meus irmãos, não se atrasa. É a gente que corre na frente. É a gente que vai tentando resolver as coisas e não deixa Deus trabalhar. Não deixa Deus fazer. É a gente que se apressa. 4, estamos indo para o fim. Quando o nosso coração encontra Jesus. E aqui, para mim, é o fechamento maravilhoso do que acontece nessa história, nessa narrativa, que é transformada de um sofrimento, de um luto, para uma vitória, para algo extraordinário. Versículo 20 diz: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria fica em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires.
Essa conversa de Marta com Jesus, meus irmãos, ela trazia decepção, ao mesmo tempo que ela trazia esperança. A nossa fé tem essas duas coisas. Por vezes nos decepcionamos, mas por vezes somos tomados de uma esperança de quem Jesus é. E a nossa fé passa por isso, passa por crises, passa por momentos difíceis. Eu lembro aos irmãos o próprio João Batista. João Batista, para mim, é o maior exemplo de que a nossa fé, ela passa por essas duas coisas. Se você não sabe, João Batista, ele foi quem viu Jesus vindo ao seu encontro e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só isso, João Batista foi quem batizou Jesus. João Batista viu a revelação da Trindade no batismo de Jesus. João Batista teve a coragem e a autoridade de chamar os líderes religiosos daquilo que eles eram, raças de víboras. João Batista teve autoridade e força para condenar Herodes do adultério dele, dizendo que aquilo que Herodes estava fazendo não era do acordo do Senhor, era um adultério. João Batista era tomada de força, ele era um profeta que anunciou que Jesus era. João Batista disse aquilo que mais nós dizemos, mas nós temos dificuldade de admitir que nós não queremos isso, que ele cresça e eu diminua. A gente ora assim, mas a gente tem dificuldade com o nosso ego. Mas João Batista disse isso. Mas de repente, João Batista é preso. E olha só o que ele manda para dizer para Jesus. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, envia seus discípulos para perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? Jesus responde para João, então: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Um homem tomado de coragem, um homem que sabia que Jesus era, agora tem um vacilo na fé dele. Será que esse Jesus realmente é o Filho de Deus? Ou será que vai vir? Ou será que vai chegar? Jesus aqui, ele não repreende João. Mas também Jesus não livra João da prisão. Jesus confortou seu coração, revelando ser ele quem ele disse que era. Jesus não mandou João Batista fazer o discipulado, se batizar de novo. Jesus sabia o coração de João. Então as nossas crises, as nossas decepções na fé, Jesus conhece. Jesus conhece. Jesus conhece o nosso coração. Um grande amigo meu, pastor, Lucas, ele pastoreia uma igreja lá em Alegrete, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul, né? E o Lucas me liga no sábado e ele me ligou e falou assim, escreveu assim para mim, né? Nessas horas nós precisamos nos relacionar com Deus, sabendo quem Deus é. Nesses momentos onde a crise aperta, onde dá os problemas, nós precisamos nos relacionar com aquilo que nós temos de conhecimento de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra, para a gente não ser enganado. Porque em nenhuma parte da Bíblia a gente vai ver algum versículo dizendo que Deus vai nos livrar de todas as coisas, que Deus vai nos dar vitória sobre todas as coisas. Em nenhum momento. E se Ele dá livramento, vitória, cura e essas coisas, é para a glória dEle, não é para nós. Então, Jesus nos diz isso. A oração de Marta é a oração mais sincera que ela poderia fazer naquele momento. Senhor, o Senhor não veio. Senhor, o Senhor não se importou com Lázaro estar doente. O Senhor não chegou a tempo. O Senhor não veio. Se o Senhor não estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. É esse tipo de oração que a gente tem que começar a fazer, irmãos. Oração do coração, que vem daqui, da alma, do choro, das crises, das preocupações. É esse tipo de oração. Senhor, parece que o Senhor não está vendo. Parece que o Senhor não está ouvindo.
E Deus, na sua graça infinita, na sua compaixão, Ele vai se mover para consolar o nosso coração no meio dessa crise, no meio desses problemas. Eu fiz uma ilustração, e antes disso, Deus falou muito comigo isso, que Deus não quer orações bonitas nossas, Deus quer orações, o que diz aí? Contritas, do coração. E aí eu fui no ChatGPT, fui lá no ChatGPT e escrevi assim: oração pela minha filha que está doente. Eu fiz isso, né? Olha só a oração que o ChatGPT me deu. Vou ler para os irmãos, tá? Senhor Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração cheio de amor e esperança. Eu entrego em Tuas mãos a vida da minha filha, meu bem mais precioso. Pai amado, derrama a Tua cura sobre o corpo dela, renova cada célula, cada órgão, cada sistema, afasta toda doença, toda dor e qualquer mal que tente atingi-la. Cobre-a com Teu manto de proteção, fortalece a sua imunidade, dá vigor ao seu corpo e serenidade no seu coração. Dá também a mim sabedoria, fé e tranquilidade para cuidar dela com amor e confiança, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Eu confio na Tua infinita misericórdia e agradeço desde já pela saúde restaurada da minha filha. Em nome de Jesus, amém. Até aí, muito legal. Olha como é que termina. Se você quiser, eu posso adaptar a oração colocando o nome dela. O que eu quero ensinar para os irmãos? Uma oração formada por um computador, por uma inteligência artificial. Uma oração bonita, legal, mas não é daqui. É uma oração muito legal. É uma oração carregada de adjetivos bonitos para Deus, mas não veio daqui. A minha oração foi diferente, foi com choro. O Senhor conhece a Helena. A Helena é tua. O Senhor sabe. Se é para nos quebrar, quebra a gente. Foi assim a minha oração. No pátio da minha casa tem um mamoeiro e um banco. Foi ali. Eu não precisei dizer o nome da minha filha. Deus conhece. Às vezes as tuas orações, as melhores orações que você pode fazer para Deus, não tem palavras. Tem lágrimas, tem gemidos, tem crises. Ou esses questionamentos: Senhor, se o Senhor estivesse ouvindo, se o Senhor estivesse vendo, isso não teria acontecido. Essas são orações de coração. Minha pergunta para você é: o teu coração tem encontrado Jesus? Você tem falado abertamente com Jesus sobre as tuas dores, desilusões e crises? Você tem orado com o coração? Eu conheço irmãos aqui que eles têm lugares específicos que eles oram. E eu acho isso muito legal. Porque eles colocaram esses lugares como lugares que eles vão lá orar. Nos momentos de crise, nos momentos de dor, de alegria. É lá, não é aqui. Aqui nós oramos em conjunto, mas nós temos que ter uma vida de intimidade com o Senhor. Não mandar dizer para Jesus as coisas, mas a gente falar, a gente conversar com Ele. E por fim, concluindo essa mensagem, nós vamos ver o que acontece, o mover compassivo de Jesus. O versículo 28 em diante diz: e depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés. Agora é Maria que está orando, não é Marta. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu ele. E o texto que todo mundo sabe: Jesus chorou. Jesus chorou. Se você percebeu aqui, meu irmão, Maria diz a mesma frase que Marta disse anteriormente. É a mesma oração. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Antes, Jesus diz a Marta que Ele é a ressurreição e a vida. Mas agora Jesus sofre juntamente com elas pela perda de Lázaro.
Se para Marta Jesus revela que Ele é a ressurreição e a vida está nele, agora Jesus se coloca ao lado de Marta e Maria para sofrer com elas a perda de Lázaro. Jesus chora, Jesus tem compaixão, e isso aqui mostra para nós que Jesus se identifica com a nossa dor. Jesus se identifica com o nosso choro, com as nossas preocupações. Havia um consenso entre os gregos na época que diziam que um Deus não poderia ter sentimentos e emoções, e que Ele deveria ser totalmente indiferente para a dor e o sentimento dos outros. Jesus chora para mostrar para eles e para toda aquela cultura que tinha na época que sim, Ele é um Deus presente no sofrimento. Ele chora junto com aqueles que choram. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Consolados. Jesus não só nos consola porque Ele é Deus, Ele nos consola porque Ele chorou. Ele sabe o que é um choro, Ele sabe o que é uma lágrima, Ele sabe o que é uma perda. Ele sabe. Ele sabe o que é uma crise de ansiedade. Ele sabe. Ele sabe o que é uma preocupação. Ele sabe. Porque Jesus sofreu naquela cruz por cada um de nós. E em nenhum momento Deus tirou a dor dele. Em nenhum momento Deus aliviou Jesus daquilo que ele ia sofrer. Então Jesus conhece a nossa dor. Ele sabe o que nós passamos. O choro de Jesus, então, se identifica com aquilo que nós passamos também. Jesus, ele foi ao encontro do nosso pior problema, que é a morte. E neste encontro, Jesus sai vencedor. Jesus vai aonde há o luto, Jesus vai aonde há a dor, aonde há crises, aonde há frustrações, aonde há decepções. Quando os discípulos tiveram medo na tempestade, em outra passagem, Jesus foi ao encontro deles naquela tempestade. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e José é preso injustamente, a Bíblia diz para nós que Deus era com José na prisão. Deus estava ali com José na prisão, fortalecendo José naquele momento. E tantas outras passagens, de que mostra para nós que o sofrimento nós não podemos escapar dele, mas que Deus está presente com a gente nesse sofrimento, atuando, nos ajudando, nos amadurecendo, para a gente poder perseverar e amadurecer como cristãos. A gente hoje no discipulado estava falando, né, que a nossa maior busca deveria ser mais parecido com Jesus, né? Ser mais parecido com Jesus é isso também. É passar pelo sofrimento, entendendo que é da vontade de Deus. Todas as coisas que nós passamos, meus irmãos, nessa vida, sejam elas boas ou ruins, sofrimentos, muitas vezes é porque nós temos que passar, e isso vai fortalecer a nossa fé. Muitas vezes a gente se mete em sofrimentos pelo nosso pecado, isso é verdade. Mas muitas vezes a gente é alcançado por Ele, mas a graça vem e nos consola e nos conforta. Para você refletir e praticar. Em primeiro lugar, você tem orado com o coração? Como têm sido as suas orações? Foi a pergunta que a gente fez no início. Segundo, entregue ao invés de emprestar as suas crises para Deus. A diferença de entregar para emprestar é o seguinte: a gente empresta e a gente começa a dizer para Deus como Ele tem que ser como Deus. A Helena está com esse diagnóstico aqui, ó, Deus, resolve. Isso é emprestar. Agora entregar é diferente. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com isso, mas ela é sua. Eu te entrego esse problema. Eu te entrego essa crise. E terceiro, creia em quem Cristo é e não apenas no que Ele pode fazer. A nossa fé, ela cresce na medida que nós sabemos quem Jesus é. Na medida que nós sabemos que Deus é um Deus presente. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Em todas as ubiquidades, como a gente falou, do sofrimento. Todas elas. Amém, irmãos?